Possamos começar essa aula. Pai, nós te louvamos, te damos graças, Senhor Deus querido, por mais uma manhã, Senhor, podemos estarmos aqui, Deus. Podemos estarmos aqui, Pai, na Tua presença, podemos estarmos aqui, Papai, debaixo dos Teus cuidados, possamos estar aqui, Senhor, debaixo da Tua misericórdia, debaixo da Tua graça, Senhor Deus querido. Obrigado, Papai, por mais uma manhã que o Senhor tem nos dado, por mais uma manhã que o Senhor, Deus querido, tem nos presenteado para podermos estar na Tua presença, Senhor Deus querido, aprendendo da Tua palavra, Senhor Deus querido, crescendo, Senhor, estando em comunhão, Senhor Deus querido, um com o outro, Senhor Deus querido. Papai, nesta manhã que nós possamos abrir a nossa mente, abrir nosso entendimento, questões, indagações e perguntas no qual nós fazemos possam ser respondidas, Senhor Deus querido, nesta manhã, Senhor Deus Santo, o Senhor venha operar aqui da forma que Tu queres, Senhor Deus. Abençoe a cada um, Senhor Deus, que não viemos ficar dispersos, Senhor Deus querido, com as coisas alheias, mas sim, Senhor Deus querido, nos concentrar naquilo que o Senhor tem para derramar para nós nesta manhã. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar capítulo 4, do livro de Daniel, a lição número 4, com o título de O Orgulho de Nabucodonosor. O texto áureo nos diz assim, página 23 da revistinha. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Essas são as palavras de Nabucodonosor, devido a uma experiência que ele passou, um tratar de Deus que ele passou, onde nós vamos aprender nesta manhã. A leitura bíblica está em Daniel, capítulo 4, versículo 19 ao 37. Daniel 4, 19 ao 37. Todos acharam? Achou, Gi? Então leia para nós, então. Voz alta, imponente. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, Gagueja não. esteve atônito por uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois o rei lhe disse: Beltesazar, expande o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio e sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que vistes, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas, o seu fruto abundante, na qual para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Esta árvore és tu, ó rei, crescestes e te fizestes forte. A tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que ouviu, o rei, um anjo, um santo, descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja molhado no orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. A saber, lançar-te-ão de entre os homens, que a tua morada será como os animais do campo. Farão comer erva como os bois, serão molhados no orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti.
reconheçais que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o da quem quer. Quanto ao que foi falado, deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido o céu reino. Portanto, o rei aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e deixar as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz. Até o 37. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, porque ao cabo de 12 meses, quando passeava no palácio, o rei da Babilônia falou ao rei e disse: porventura não é esta grande Babilônia que eu fiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Partirão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, o qual foi tirado dentre os homens. Comia a erva com os bois, e seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendisse ao Altíssimo e louvarei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são deputados em nada, em segundo a sua vontade, e ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Ao mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus capitães e os meus grandes, e fui estabelecido no meu reino, e a minha glória é maior do que nunca. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exausto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Então esse é o fundo bíblico, né, panorama no qual nós vamos estudar esta manhã. A verdade prática nos fala assim: Deus resiste aos soberbos e exalta aqueles que se humilham diante da sua soberania. Eu, quando criança, sempre ouvi essa história, né? Minha avó sempre contava. Às vezes contava para nos trazer conhecimento, às vezes nos contava para nos trazer medo, né? Ó, desobediência de vocês vão ver, vocês vão ficar igual o rei. Né? Minha avó tinha uma forma de educar assim excelente. E ela sempre contava essas histórias para nós. Ela sempre gostava muito das histórias da Babilônia, desse cenário aqui da Babilônia. E hoje em dia, que eu entendo o contexto dessa história no qual, desde quando nós tínhamos nossos 5, 6 anos, ela contava para nós, né? As histórias da Babilônia. Daqui a pouco nós vamos ver qual é o cenário aqui que está acontecendo essa história aqui do rei Nabucodonosor, né? O capítulo 4 de Daniel relata uma experiência pessoal de Nabucodonosor, que culmina em sua humilhação e no reconhecimento da sabedoria divina. Por meio de um sonho, Deus revelou sua queda iminente por causa do orgulho que dominava seu coração, o coração de Nabucodonosor, né? Apesar das advertências, Nabucodonosor persistiu na arrogância
e foi privado da sanidade até reconhecer que o Altíssimo governa os reinos humanos. A lição mostra que o orgulho conduz à ruína, mas a verdadeira grandeza está em se submeter ao governo de Deus. Então aqui nós vamos, nesta manhã, a introdução nos fala que sobre um sonho, né? Deus trata com Nabucodonosor. Nós vemos que o Nivaldo pôde aqui ministrar aqui na aula que ele deu aqui um dos sonhos que Daniel teve, né? Que Daniel revelou. E este aqui é mais um sonho. Nós vamos ver mais um sonho no qual Daniel revela a Nabucodonosor, né? Porém, esse sonho agora é um tratar de Deus com Nabucodonosor devido ao orgulho que sobe ao coração desse rei. Nós vamos ver o porquê que esse rei se tornou tão orgulhoso, tão poderoso, e ele agora está se achando assim de forma tal, achando que ele é indestrutível, né? O orgulho que antecede a queda. Daniel apresenta um relato marcante sobre a soberania, Deus e a necessidade da humildade. Nabucodonosor, rei da Babilônia, após conquistar impérios e alcançar grande glória, é confrontado por Deus, por meio de um sonho perturbador. Seu orgulho se torna a causa de sua humilhação. Essa história mostra que todo poder vem de Deus e que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nessa manhã nós temos que ter um entendimento por que Deus ele trata com Nabucodonosor, sendo que nem judeu ele era um rei pagão que adorava outros deuses, e por que Deus ele resolve se relacionar com Nabucodonosor. Se nós não entendermos o contexto geral da Babilônia aqui, o contexto porque Daniel está profetizando, porque Daniel está revelando, porque Daniel está lá na Babilônia, porque Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá, nós talvez não vamos entender por que Deus ele castiga Nabucodonosor, Deus tem misericórdia desse rei, que era um rei pagão, Deus tem amor por esse rei, Deus quer que esse rei ele se conserte, quer que ele enxergue a verdade. Então é isso que nós vamos entender aqui nesta manhã. O testemunho inicial do rei. O rei Nabucodonosor a todos os povos e nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. O capítulo se inicia de maneira incomum. O capítulo 4, né? Nabucodonosor proclamado publicamente sua experiência espiritual e exaltando o Deus Altíssimo diante de todos os povos e nações e línguas do seu vasto império. Então aqui o capítulo 4 começa com Nabucodonosor, um rei pagão, adorando a Deus. Não sozinho, não só ali em frente de Daniel, na frente daqueles ali que serviam a Deus, mas perante todo o seu império, perante os príncipes, perante toda a autoridade, perante o seu povo. Ele falando para aquele povo ali que esse Deus, ele era o Deus vivo, né? Então, fala assim no capítulo 1, versículo 1, que a paz seja multiplicada, pareceu bem me tornar conhecido os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Então ele começa agora a conhecer os feitos de Deus. E agora, antes de relatar sua queda e restauração, ele testemunha sobre a soberania de Deus com uma sinceridade que contrasta com o orgulho do passado. Essa introdução nos mostra que a humilhação que ele sofreu não foi em vão. Ela produziu frutos de conhecimento público da grandeza divina, abrindo caminho para que o nome do Senhor fosse exaltado, até mesmo em meio a um contexto pagão. Então agora ele dá liberdade para aqueles que queriam adorar a Deus, que adorem a Deus sem temer, sem medo, porque ele próprio, com as bocas dele, ele exaltou a Deus ali no meio da sua nação, né? A transformação de Nabucodonosor serve como um poderoso lembrete de que nenhum coração está fora do alcance da graça de Deus. Mesmo os maiores e mais orgulhosos podem ser alcançados, quebrantados e usados como instrumentos de testemunho e louvor.
Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contareis o que ele tem feito por mim, por minha alma. Salmos 66 e 16. Então Nabucodonosor, ele faz uma estátua enorme, uma estátua gigante, pede ali que todos adorem essa estátua, né, em reverência representando ele. E tem 3 jovens ali que não se prostram perante essa estátua, né, no qual nós conhecemos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se prostram ali perante aquela estátua. Ele manda que jogue aqueles jovens na fornalha, e aqueles jovens, na hora que eles vão ser lançados na fornalha, eles são lançados na fornalha, e daqui a pouco o Nabucodonosor vê que não tem 3, ali tem 4, né? Tem o próprio Deus ali junto com eles. E isso admira Nabucodonosor do quanto esse Deus ele é grande, de quanto que esse Deus ele é admirável, de quanto que esse Deus ele cuida do povo dele. Aqueles 4 saem da fornalha, Nabucodonosor manda jogar aqueles homens que jogaram, os 3 saem da fornalha, Nabucodonosor manda jogar aqueles homens que jogaram eles na fornalha, e diz que antes daqueles homens chegar ao fundo na fornalha, já são consumidos pelo calor que tinha naquela fornalha. Então Nabucodonosor ele olha isso, vê essa grandeza, esse milagre de Deus, é onde ele exalta a Deus no versículo 1 do capítulo 4, né? Assim, não, esse é o Deus dos deuses mesmo, esse é um Deus totalmente diferente dos nossos deuses. E talvez ali aos nossos olhos, Nabucodonosor tem uma conversão, né? Ele se converte, ele acredita, ele crê naquilo ali. E ele agora começa a abrir o seu coração a Deus, ele é mais flexível em relação à adoração a Deus, aquele povo que está todo ali na Babilônia. Nabucodonosor é rei da Babilônia. E agora nós vamos ver ao desenrolar aqui do contexto que esse cenário muda. Nabucodonosor, ele de um adorador, ele começa a mudar o seu coração e começa a entrar ali o orgulho no coração dele. Mas qual que é o contexto que nós estamos vendo aqui? Esse contexto começa lá em Jeremias. Começa em Jeremias profetizando que Deus queria tratar com o povo de Israel, Deus iria tratar, Deus iria... que não tinha mais como, a misericórdia de Deus está sobre eles, os cuidados de Deus, e eles seriam escravos. Viria um grande rei, escravizaria esse povo, e que eles não relutassem, que eles fossem, quem fosse de boa vontade, né, não sofreria os castigos. Esse era o conselho que Jeremias estava dando para aquele povo que estava ali dentro de Israel. E agora... começa agora as aflições, começa agora os reis chegarem a combater Israel. Agora Nabucodonosor, na verdade, já conquistou todo ao seu redor. O pai de Nabucodonosor era um grande conquistador, agora o pai de Nabucodonosor, ele morre. E agora Nabucodonosor, ele é criado para ser rei, e ele fala, não, eu vou dar continuidade e vou ser melhor ainda do que o meu pai. E realmente ainda ele é melhor do que o pai dele, porque ele sabe gerir toda essa situação de guerra. E ele ali... tinha somente um povo fora Israel, no qual ainda não tinha sido vencido. E ele vai e vence esse povo, vence o Egito. E agora a popularidade dele vai lá em cima, porque até então o povo da Babilônia não tinha essa aceitação de Nabucodonosor. Agora vê que ele realmente é maior do que o pai dele. E agora o único povo que falta para Nabucodonosor conquistar e incomoda ele é o povo de Israel. Ele fala assim, mas esse povo ninguém conquistou, esse povo ninguém conseguiu vencer as muralhas dele, e ninguém conseguiu passar, e Nabucodonosor sobe ao coração dele e fala assim, não, já conquistei tudo, por que não conquistar Israel? Só que esse conquistar Israel, de Nabucodonosor para Israel, não é um desejo dele, mas é algo que Deus coloca no coração dele para que venha começar a acontecer a profecia de Jeremias, dos 70 anos de Jeremias levar ele para ser escravo. E Nabucodonosor vai. Nabucodonosor não consegue ultrapassar ali as muralhas de Israel ali, porque mesmo sendo um povo pequeno, e Nabucodonosor sendo milhares e milhares, centenas de milhares, só que ele era um rei estratégico, ele não se cansava, ele ia vencendo pelo cansaço, até que Joaquim, ele se cansa e ele acaba assim, ele fala para Nabucodonosor, ó, nós não vamos deixar você entrar não,
Mas nós vamos dar os mais... Nabucodonosor, na verdade, ele faz uma negociação com o rei e fala assim, ó, faz o seguinte, nós não queremos guerra com vocês, só dá os mais sábios, os mais capacitados, os mais inteligentes, e nós vamos embora. E ele dá, o rei dá, Joaquim dá, e ele dá ali Daniel, dá Sadraque, dá Mesaque, dá Abednego, são os primeiros que vão para a Babilônia serem escravos. É onde Daniel, agora ele está dentro da Babilônia, profetizando, e agora Nabucodonosor, ele não se contenta somente com isso, volta para a Babilônia de novo. A hora que ele volta lá, o rei Joaquim se entrega a ele, o rei, os príncipes se entregam e vai para a Babilônia. É a segunda vez. Ezequiel vai junto. Agora dessa vez, Ezequiel também está aqui dentro da Babilônia. Então, Jeremias está lá dentro de Israel profetizando. Então, ainda Israel não foi destruído, Nabucodonosor não aceita isso e vai pela terceira vez. Antes de Nabucodonosor pela terceira vez, ele coloca um rei, ele coloca Zedequias para gerir ali. Ele fala assim, ó, então faz o seguinte, viva a vida de vocês, viva a vida simples, agora não tem mais ninguém poderoso, somente o povo simples, somente o povo ali que não tem influência nenhuma. Então, Zedequias, faz o seguinte, se torne rei desse povo e coordene esse povo, debaixo dos meus olhos. E Zedequias, por 11 anos, ele lidera aquele povo ali, debaixo da obediência de Nabucodonosor, porém sobe-se ao coração de Zedequias achando que ele é poderoso. Nabucodonosor vai lá, pega Zedequias, tem todo um contexto, e leva Zedequias, mata os filhos dele, deixa Zedequias cego, leva para a Babilônia, e agora Nabucodonosor realmente destrói ali Israel, entra nos templos, saca os templos, meses e meses, carroças e mais carroças de ouro, de bronze, de prata, e leva todas as riquezas, e o templo ali que foi construído, eles destroem, queima aquele templo, destruiu. Nabucodonosor agora destruiu o único povo que tinha algum poder. E agora Nabucodonosor volta e ele agora é esse cara poderoso no qual nós estamos lendo aqui. Então Nabucodonosor ele tinha um poder tal no qual ninguém poderia destruir ele. E ele se achava e conhecia, e o povo ao seu redor, todos ali reconheciam, todas as nações conheciam o poder de Nabucodonosor. Então é desse homem que nós estamos falando hoje. Desse rei, que ele era imponente, que ele era poderoso, não tinha nada que poderia abalar ele, nada, nenhum exército ao redor poderia vencer, porque ele já tinha vencido tudo. E o último foi o povo de Israel, que agora está se cumprindo a profecia lá de Jeremias. Eles estão agora dentro do reinado de Nabucodonosor, vivendo 70 anos do cativeiro. Onde está Daniel, ali profetizando para o rei, onde está Ezequiel, profetizando para o povo, e aonde está Jeremias, lá ainda no... Jeremias não veio para a Babilônia, Jeremias está ainda lá em Israel, e logo depois a história talvez nos diz que ele foi para o Egito, morreu ali dentro do Egito, mas Jeremias, o profeta que profetizou os 70 anos do cativeiro, liderado ali por um dos que liderou, Nabucodonosor, a Babilônia. Agora, Jeremias não participou, não foi levado como escravo. Então, esse é o panorama no qual nós estamos estudando essa lição de hoje. Aí Daniel interpreta alguns sonhos de Nabucodonosor, o primeiro sonho, no qual o Nivaldo nos trouxe aqui, da estátua. Agora Daniel que está interpretando outro sonho, no qual nós vamos ler aqui mais para frente, qual é esse sonho, e vamos ver o porquê que o orgulho subiu para o coração de Nabucodonosor. Então, o novo sonho e a angústia do rei. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Então, um rei que ele é pagão, um rei que ele nunca buscou a Deus, um rei no qual ele sacrificava, no qual ele matava, no qual o orgulho era o seu Deus, entendeu? O poder era o seu Deus. Agora Deus dá sonhos para ele. Deus agora coloca sonhos, visita ele em sonhos. Olha para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Então, o porquê, vamos entender o porquê que Deus está dando sonhos para Nabucodonosor. Assim como no capítulo 2, Deus novamente perturba o rei com um sonho misterioso.
Desta vez, o sonho envolve uma grande árvore que cresce até tocar o céu, destacando-se pela sua beleza e imponência, mas que é depois derrubada por ordem divina, deixando apenas o toco preso à terra. A perturbação de Nabucodonosor reflete o conflito interior de quem, embora poderoso, sabe que não controla seu próprio destino nem sua própria segurança. Deus frequentemente usa crises interiores, sonhos inquietantes e angústias silenciosas para despertar o coração endurecido e confrontar o orgulho humano. A inquietação do rei revela que o Espírito de Deus ainda atua em favor da redenção, enviando sinais antes do juízo. A ansiedade do rei nos ensina que as advertências divinas não são meramente ameaças, mas convite à mudança enviada para corrigir e preparar o caminho para a restauração, porque o Senhor repreende quem ama, assim como o Pai a quem quer bem. Então nós vemos aqui que o rei ele está em paz. Ele está em paz porque nada pode afrontar ele, nada pode matar, nada pode derrubar ele. Só que ele tem um sonho, o segundo sonho. Ele tem um sonho e agora isso tira a paz dele. Isso tira a paz dele porque ele ainda até então não sabe o significado, a interpretação desse sonho. E ele fica perturbado com esse sonho. Porque ele quer saber a interpretação e até então ele não sabe, e isso tira a paz dele, por mesmo ele sabendo que ele é poderoso, mas em relação ao fôlego da vida, ele sabe que ele não tem poder sobre isso, né? Aqui o autor da lição nos traz um paralelo para as nossas vidas, né? Dizendo que assim Deus também visita as nossas vidas, né? Assim como visitou Nabucodonosor nesse sonho, Deus também ele visita as nossas vidas e às vezes nos traz revelações, assim como trouxe para Nabucodonosor, para nos colocar em caminhos no qual nós estamos se distanciando dele, para nos colocar em trilhos no qual às vezes nós tiramos os nossos passos e às vezes Deus mostra através de sonhos, Deus mostra através da palavra dele, né, da pregação, da leitura da palavra, da pregação. Deus mostra através do Espírito Santo nos visitando, nos incomodando, para que nós viemos ter uma outra postura. Então, assim como no tempo de Nabucodonosor era um sonho, hoje em dia nós temos o Espírito Santo de Deus que nos incomoda. O Espírito Santo de Deus que nos revela a verdade e revela também que nós estamos vivendo uma mentira no qual nós temos que mudar. E enquanto ele revela, ele espera para que nós possamos tomar uma posição, para que nós possamos virar, se retornar a ele de novo e voltarmos a Deus. Nenhum juízo de Deus é imediato. Ele deu esse sonho a Nabucodonosor, nós vamos ver que não foi, estou dando esse sonho, Daniel vai vir revelar esse sonho e vai ser no amanhã que vai acontecer. Teve um tempo para Nabucodonosor mudar, se arrepender, só que ele não quis se arrepender. Ele não voltou a Deus e continuou ainda com seu orgulho. Assim somos nós. Todos aqueles que caem, se prostram, prostrados, podem saber que antes do juízo já há primeiro a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nada é instantâneo, nada Deus tira das nossas mãos, nada Deus tira de nossas vidas, mas sempre existe um tempo, um cuidado de Deus sobre nós, um tratar de Deus, a misericórdia de Deus em primeiro lugar. A árvore e o anúncio do juízo. Era assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Derribai a árvore, cortai-lhes os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. A árvore majestosa representa o próprio Nabucodonosor, o próprio rei, né? Esse sonho que ele teve, cujo império proporciona sombra e sustento em muitas nações. No entanto, o decreto celestial, o decreto de Deus, determina que a árvore seja cortada, simbolizando a queda do rei por causa de seu orgulho. O anúncio do juízo divino destaca que todo o poder humano é transitório e depende da permissão de Deus. A glória dos homens é frágil diante da vontade soberana do Altíssimo.
Nabucodonosor precisa aprender que o domínio não era mérito seu, mas concessão de Deus, e que a altivez precede a ruína. Então, essa árvore que Nabucodonosor sonha é ele próprio, né? Ali é como se ele fosse aquela grande árvore dando sombra ali ao seu reinado, ele sendo poder, ele sendo o próprio fruto, né? Dando ali alimento, cuidando do seu povo. E Deus disse que essa árvore ela vai ser cortada, né? Vai ficar somente o toco ali sobre a terra, né? E diz também o que acontecerá com essa árvore. E essa árvore ela simboliza a queda de Nabucodonosor. Ele se perdeu, né? Ele reconheceu que Deus era Deus, mas ele se perde ali no meio da sua caminhada e deixa o orgulho subir, porque agora ele é o top dos top, ele é o rei mais poderoso que existe ali naquele lugar, no mundo, né, na verdade. E agora, a gente fala aqui assim que o anúncio do juízo divino destaca que todo ser humano é transitório. E o poder de todo ser humano é transitório. E a glória dos homens é frágil diante da vontade soberana de Deus. Então todo o poder que está sobre a mão de Nabucodonosor é transitório, né? E todo o poder que é dado a qualquer um de nós temos que conhecer que é a graça e cuidado de Deus, que Deus derramou, que Deus permitiu que nós viéssemos ter algum poder. Sobre liderança, seja sobre pastorado, seja sobre ministério, seja sobre trabalho, seja sobre família, seja sobre ser pai, seja sobre ser mãe. Então qualquer poder nós representamos Deus. Agora, como que nós temos lidado com esses poderes que têm estado em nossas mãos? Com orgulho, falando que nós somos o tal, sendo pessoas orgulhosas, né, não sendo flexíveis, não tendo misericórdia. Então, Nabucodonosor, ele deixou de olhar tudo isso, deixou de olhar que o poder que estava sobre as suas mãos era Deus, até porque era o propósito de Deus, de Nabucodonosor, está ali sendo o rei e aquele povo de Israel está sendo escravo dele. Porque não foi por vontade própria dele, mas sim por Deus que aquele povo estivesse ali para que eles pudessem estar sendo tratados, para que eles pudessem estar reconhecendo quem que era Deus. E Nabucodonosor, ele achava que aquele povo estava ali por ele. Então, por isso que Deus ele sempre trata com Nabucodonosor e rege Nabucodonosor de acordo com o que ele quer. Né? Porque não é de acordo como Nabucodonosor ele quer liderar aquele povo, mas sim de acordo como Deus quer tratar aquele povo que está sendo ali liderado ali debaixo da autoridade desse rei. Né? Agora, Daniel interpreta o sonho do rei. Deus ele poderia, por exemplo, usar a própria estátua que o rei levantou no sonho de Nabucodonosor, mostrando, olha, Deus levantou essa estátua, assim é você e tal. Deus usa uma coisa animada, Deus usa um ser vivo, vamos dizer assim, que a árvore é um ser vivo. Né? Deixando bem claro que, muito embora ele desse um fruto, só que esse fruto era inválido, era desconsiderado por Deus. Deus pede para cortar essa árvore, mas deixar o toco, né? Sim. Deixa o toco amarrado com correntes de bronze e tal e tudo mais, né? Para mostrar que, de fato, Deus ele não quer que apenas a gente sirva a Ele, a gente tem que produzir no reino dele, entendeu? Ou seja, é muito fácil e muitos cristãos estão abarcando nessa ideia de não, eu sirvo a Deus, eu participo e tal e tudo mais, mas não tem essa sequência, ou seja, não tem essa produção de coisas. É mais do que isso, entendeu? Então veja, aí ele usa uma árvore. Por que ele usa uma árvore rica, frondosa, entendeu? Corta os seus ramos, corta os seus troncos, esse derriçar as folhas é pegar as folhas e triturar a folha. Não, vai, nem estervo direito vai ficar, mas eu vou acabar, vou
destruir cada centímetro dessa árvore, entendeu? Isso deixa claro, Jesus ele falou, se a árvore que não dá fruto, e ele fala, meu pai vem e corta. E esse cortar aí, a gente tem que levar isso a sério, porque o reino de Deus não é apenas servir a Deus, mas é fazer muito mais no reino dele, produzindo fruto. É por isso que a gente sempre fala, fé sem obras é morta. A fé que salva não é a fé mais obras. Sim. O Tiago deixou claro isso daí. Entendeu? Então tem muito crente abarcado nessa ideia da fé filosófica, da fé espiritual apenas, e não está produzindo. Essa fé não salva. Entendeu? Não sou eu que estou falando, é o próprio Tiago que falou. Então tem que entender isso. E muitos estão nessa ideia, entendeu? Então a gente tem que produzir. E é tão interessante isso aí que quando a gente produz, a nossa vida tem sentido no reino. Entendeu? Quando a gente produz, você tem sentido no que você faz. Dá sentido para você. Tem cristãos que mas eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, mas não tem sentido. A vida é vazia. Não é porque Deus não preencheu, é porque a pessoa não entendeu que ela deveria continuar produzindo no reino de Deus para a vida dela ter sentido. É um exemplo que eu sempre uso. Quando você ajuda uma pessoa, qual que é a sua sensação? O que você sente quando você ajuda alguém? Entendeu? O que você sente? Sim. Satisfação, né? Nossa, eu me sinto honrado de poder servir alguém, de ajudar alguém. Eu me sinto... Rapaz, dá sentido pra gente. E Jesus, ele deixou claro isso. Sim. Entendeu? Então não é apenas uma fé, né? É muito mais do que isso. Nós entendemos, é o que Nabucodonosor não entendeu, né? O porquê de Deus está em nós, né? O porquê de Deus ele está querendo nos usar é o que Nabucodonosor não entendeu, esse rei não entendeu o propósito. Assim somos nós, igual o Nivaldo expressou ali, né? Quando nós estamos sendo usados por Deus, nós temos que entender o porquê, qual o propósito, senão nós deixamos o orgulho subir para a cabeça, né? Então aqui Daniel interpreta o sonho do rei. Diante do sonho perturbador do rei Daniel, reconhecido por sua sabedoria, é chamado a interpretá-lo. Mesmo sabendo que a mensagem traria juízo, ele proclamou a verdade de Deus. Sua postura mostra que os servos do Senhor devem ser fiéis, mesmo quando a palavra causa desconforto. A interpretação destaca a urgência do arrependimento e revela que Deus, em sua misericórdia, sempre adverte antes de agir. Eu tinha falado antes, né? A misericórdia de Deus. Daniel se aflige ao entender o sonho. Então Daniel, cujo nome era... Fala aí, Gi. Então Daniel, como o nome era Beltesazar, este atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Ao compreender o significado do sonho, Daniel ficou profundamente perturbado. Ele sabia que o juízo que viria sobre Nabucodonosor seria severo e humilhante, e não teve pressa em pronunciar a revelação. Sua reação demonstra sensibilidade, empatia e compaixão, qualidades indispensáveis naqueles que transmitem a palavra de Deus com verdade e amor. Daniel não sentiu prazer em anunciar a desgraça, tampouco desejava a queda do rei, mas reconheceu a responsabilidade de ser fiel ao que Deus havia revelado. Sua postura revela que o servo de Deus deve estar disposto a proclamar toda a verdade, mesmo quando ela confronta os poderosos e desagrada os ouvintes. Muitas vezes, falar a verdade bíblica implica enfrentar situações desconfortáveis, tensões e oposição. Porém, a lealdade ao Senhor deve prevalecer sobre o medo da rejeição humana, pois o compromisso do mensageiro não é com a aprovação dos homens, mas com a fidelidade e a vontade divina. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige,
repreenda e exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, aqui nós vemos que Daniel agora ele conversa com o rei e agora ele vai interpretar esse sonho com o rei e isso incomoda o coração de Daniel, traz uma tristeza ao coração dele, deixa o coração dele contrito, apertado. Daniel ele entra em angústia porque Daniel ele entendeu que é uma revelação sobre juízo para o próprio rei, para a própria autoridade. E o rei fala, não, Daniel, pode falar, pode contar. Né? Só que isso entristece Daniel. Não era para Daniel estar ali, né, feliz, alegre, animado. Opa, agora Deus vai começar a tratar com esse rei que escravizou o povo, que está judiando, o nosso povo está aqui agora debaixo das ordenanças dele. Agora sim Deus vai começar a tratar, vai trazer juízo. Se fosse um profeta nos dias de hoje. Imagina só, irmão. Tá feliz, torcendo. Entendeu? Como que estaria o coração desse profeta? O que esse profeta adicionaria mais nessa revelação das profecias, dessa profecia aqui, dessa revelação desse sonho? Imagine só um profeta no dia de hoje profetizando essa profecia para o rei, para um homem que estava com toda a autoridade e todo o poder escravizando o povo dele. Imaginem só como que não seria essa profecia. A gente faz aí a comparação de Daniel como profeta e dos profetas, do sentimento dos profetas nos dias de hoje. Para você ver o cenário no qual nós estamos. Estamos em cenários opostos, porque aqui o povo de Deus estava sendo escravizados. E hoje em dia nós não somos escravos, mas os profetas de hoje em dia nos escravizam. Entendeu? Então é um cenário complicado, entendeu? Hoje em dia o povo tem liberdade de buscar a Deus, mas preferem ser escravizados pelos profetas. A gente vê as igrejas cheias, onde os profetas das mídias, né, eles estão, né, onde tem profecias, onde tem revelações que escravizam, revelações que deixam as pessoas presas àqueles ambientes, àqueles lugares, que levam as pessoas a escravizarem a sua vida financeira, a escravizar as famílias, a estarem debaixo de um entendimento de maldição. Então, olha para você ver o cenário no qual nos encontramos no dia de hoje. Pode falar, André. Também hoje, os pregadores das pregações, as pessoas eles estão se enquadrando na versão do mundo, não pregando a verdade. Sim. Não, pregar desse jeito para agradar fulano, porque se eles ouvirem a verdade, não volta mais. E aí eles estão se enquadrando na versão do mundo, aí faz aquele rodeio para falar a verdade, aquela coisa, e não fala diretamente e tem medo de perder membros. Sim. Não é a quantidade, nem a qualidade. É a qualidade e o mover como Deus quer se mover ali naquele lugar, né? Através da verdade, entendeu? Então, Daniel, ele fica com o coração contrito, né? Para profetizar para um rei que está escravizando o seu povo. E olha os nossos dias de hoje, né? Os profetas. Então, a gente vê que Daniel realmente ele tem esse amor, Daniel ele entende qual que é o chamado dele, Daniel ele tem misericórdia, entende que todos podem ser salvos. Né? Mesmo ele sabendo que é um juízo de Deus sobre esse rei, ele ainda tem compaixão desse rei. Né? A sua postura revela que o servo de Deus deve estar disposto a proclamar a verdade. E ele não se intimida, mesmo sendo uma autoridade, ele não deixa de falar a verdade. Ele não mascara, igual a Andresa falou, né? Ele não mascara essa verdade no qual Deus quer trazer para ele, mas ele fala a verdade, mesmo às vezes ele custando a sua vida, essa revelação dele ao rei. Então, ao contrário dos dias de hoje, né? Alguns profetas no qual nós vemos. Então, o autor dessa lição, ele quer nos trazer isso, né? Nós, quando profetizarmos, termos sabedoria e entendimento e nós nunca nos negarmos a verdade, né?
A exposição da sentença divina. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, o meu senhor. Então agora aqui vai vir a revelação desse sonho, né? Daniel explicou que a árvore representa o próprio rei, cuja glória e poder haviam alcançado grandes extensões e influências entre as nações. A gente já pôde expressar aqui o poder que esse rei tinha, né? Seu domínio ele era vasto, como os galhos de uma árvore que abriga aves e oferece sombra a muitos. No entanto, devido ao seu orgulho, ele seria derrubado e humilhado, vivendo como um animal, separado da sociedade humana, até que reconhecesse que o Altíssimo governa soberanamente sobre os reinos dos homens e dá autoridade a quem ele quer. A clareza e a ousadia do profeta, ao transmitir essa mensagem, revela que o mensageiro de Deus não deve diluir a verdade para agradar aos ouvintes, nem temer as consequências de falar com fidelidade. A palavra profética não é moldada pelo prestígio de quem ouve, mas pela obediência de quem a entrega. Nada acrescentes a sua palavra para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Então aqui agora Daniel ele revela para Nabucodonosor o sonho, né? Ó rei, essa árvore é você. Essa árvore é você, é o Senhor, e agora é Deus e ele vai tratar diretamente contigo, né? E Daniel ele não tem medo, né? Ele vai com ousadia e profetiza sobre o rei. Vamos aqui sobre o apelo e arrependimento. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando a misericórdia. Usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mesmo após anunciar juízo, Daniel oferece esperança ao rei. O arrependimento sincero poderia mudar o desfecho previsto. Ele aconselha Nabucodonosor a deixar o pecado e praticar justiça e misericórdia, cuidando dos pobres. Mostra que a fidelidade de Deus não se limita às palavras, mas se expressa em ações. O apelo mostra que o juízo divino visa corrigir, não destruir, conduzindo o pecador ao arrependimento. Hoje a mensagem de arrependimento continua essencial. Em tempos que relativizam o pecado, o chamado de Deus permanece. Conversão genuína e mudança de vida. Deus é paciente e deseja salvar a todos. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, agora nós vemos que agora Daniel, ele revela o sonho para o rei, mas no mesmo instante fala: ó Nabucodonosor, se arrependa dos seus atos, se arrependa dos seus pecados. Deus não tem favor, não tem alegria em derramar juízo sobre o desobediente, sobre aquele que ele quer corrigir, mas se arrependa de tal forma que Deus ele irá te ouvir, para de oprimir os pobres, e Deus ele terá misericórdia de você. Então Daniel ele traz a revelação dizendo que o rei ele será humilhado, que Deus irá tratar com ele, e no mesmo tempo Daniel fala que esse não é o desejo de Deus, mas o desejo real de Deus é que ele se arrependa, é que o arrependimento entre no coração dele e ele mude de vida, mude de pensamentos, mude de atitudes, semelhante a cada um de nós, né? Que às vezes o tratar de Deus sobre as nossas vidas, o juízo de Deus sobre as nossas vidas não é que nós viemos sofrer aflições, não é que nós viemos passar por tristezas ou angústias, mas que nós viemos nos arrepender, nós viemos mudar a mentalidade, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir. É o que muitas vezes as pessoas ou nós mesmos não fazemos. Continuamos tropeçando, mas nós não queremos voltar ao arrependimento. E assim nós vamos colhendo consequências e vamos nos aprofundando, às vezes em mágoas, angústias e dores,
porque nós não queremos voltar atrás, às vezes seja pelo perdão, às vezes seja por recomeçar de novo, às vezes seja por deixar o pecado no qual nós estamos ali mimando ele, e é isso que Deus quer. Esse é o propósito de Deus sobre a vida de Nabucodonosor e sobre a vida de todo aquele que busca ele, entendeu? Que quer buscar ele. Não é Deus trazer juízo sobre as nossas vidas, mas sim que nós venhamos entender e ter arrependimento. Após o arrependimento, ter uma conversão genuína e buscarmos e servirmos a Deus de todo o coração. Então, é esse conselho que Daniel dá para o rei. Rei, se arrependa, né? Muda a sua vida, para de oprimir os pobres, né? Volte-se a Deus novamente, reconheça que Ele é aquele Deus lá da fornalha. E Daniel tem uma longa conversa aqui com Nabucodonosor, porém não há mudança, né? Restauração após arrependimento, né? Deus é justo ao aplicar o juízo, mas também misericordioso ao restaurar os que se arrependem. O fim do capítulo 4 mostra a humilhação e restauração de Nabucodonosor. Após viver a degradação, o rei reconhece a soberania do Altíssimo e é restituído a honra e passa a glorificar a Deus. Sua história revela que Deus disciplina para corrigir e que a verdadeira grandeza está em reconhecer e se submeter à vontade de Deus. A gente está tão acostumado de ouvir pessoas falarem que Deus veio para nos alegrar, né? A gente esquece que Deus veio para nos entristecer também, às vezes. Uhum. Deus usa alguém, às vezes, para nos chamar a atenção, para repreender, para nos entristecer. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, esse entendimento. Olha, Deus não está assim só para te alegrar, Deus vai te entristecer também. De fato, a gente quer andar nos caminhos de Deus, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar amigos, Deus vai usar até o seu patrão, né? Deus vai usar pessoas à nossa volta, né? Nessa temporada mesmo, o patrão ficou bravo comigo lá, rapaz. O homem ficou bravo, não pisando alto, rapaz. E eu fiquei quieto, eu não falei uma palavra com ele. Já é um senhor de idade, já tem lá seus 67 anos, se não me engano, entendeu? Já tá velhinho. Tá acabado já esse homem. Esse homem tá acabado. Agora que você é seu demais. É Deus usando os amigos. Sabe assim, e eu vi que ele estava com razão no que estava fazendo, eu não fiz por má intenção do coração, entendeu? E eu não falei uma palavra sequer com ele. Assim, eu não rebati ele, não bati bem, não quis me justificar, entendeu? Fiquei triste na hora. Fiquei triste, mas depois eu fiquei pensando, rapaz, Deus usou esse homem para me corrigir. Entendeu? Deus usou. Será que todos os crentes têm essa visão, Jesus? Será que se todos os crentes tivessem essa visão, pastor? Será que o meio estaria conflito? Teria um monte de coisa? Patrão ruim, hein? Não, aí, né? Não presta, não reconhece. Não, Humilhou, né? Geralmente as pessoas falam assim, fulano me humilhou. Me humilhou, você coloca um vídeo, né? Eu deixei aquilo lá passar e aí depois eu lembrei daquela palavra que a apóstolo Paulo amontoais braças vivas por a cabeça dos seus inimigos. Entendeu? Depois nos dias seguintes, rapaz, o homem ficou uma manteiga. Não sei o que aconteceu com o homem. Não sei se. Eu acho que Deus tratou com ele à noite. Visitou ele. Aí no dia seguinte, né, cara, ele não pediu desculpa, eu também não falei nada, a gente nem voltou no assunto, entendeu? Mas eu simplesmente mantive o meu entendimento naquele momento que Deus estava usando ele para me corrigir também, entendeu? E depois a gente continuou normal, depois ele continuou normal também. Mudou, né? Não voltou, não ficou na humilhação, né? Não voltou. Foi um momento. Em cima, Uhum. E se a gente entender dessa forma, porque às vezes a gente pensa que Deus só vai usar, pastor, Deus só vai usar crente para nos corrigir. Não, Deus pode usar quem ele quiser. Entendeu? Nessa história da produção a gente está vendo isso. Deus
pode usar quem quiser para nos entristecer. Sim. Porque às vezes a gente fica alegrando demais, você fica muito alegre demais. Deixa eu entristecer ele um pouco, para mostrar para ele, né? É tipo um espinho na carne, para não deixar você se vangloriar, se orgulhar demais, pensar que você é o cara. Uhum. Entendeu? A gente tem que entender a posição nossa e aonde a gente está. E qual que é a nossa posição, entendeu? E isso Deus faz por amor. Sim. E é de multiformas, né, que Deus nos usa, né? É de formas, pessoas, no qual a gente nem imagina que seremos tratados, né? É o que está acontecendo aqui com Nabucodonosor, né? Só que esse contexto inteiro que nós estamos vendo, você vê que Deus está tratando com Nabucodonosor, né? Daniel, o livro de Daniel, ele mostra Deus tratando ali com autoridade, né? Até o capítulo, acho que 8 ou 9, né? Deus tratando ali com autoridade, com as autoridades que está ali sobre o povo de Israel, né? Então, para você ver, Deus não poderia deixar o povo lá na Babilônia. Deus já tinha profetizado lá em Jeremias que o povo seria escravo da Babilônia, que não tinha opção. Não era 7 anos, era 70 mesmo, não era 1 mês, 2 meses, era 70 anos. O povo seria escravo porque era um tratar de Deus com o povo, era uma correção de Deus para o povo. E então, não era para Deus estar falando com o povo aqui, não era para Deus estar corrigindo, só preocupado com o povo dele que está ali, mas Deus agora nessa passagem de Daniel, né, boa parte do livro de Daniel, Deus trata com a autoridade que está ali sobre o povo, para que essa autoridade entenda que o povo está ali porque Deus permitiu que eles estivessem ali debaixo do comando desses reis, e que para eles cuidar, para eles zelar, né? Não é para eles aniquilar aquele povo. Até porque aquele povo, depois de 70 anos, eles vão sair e vão voltar. Eles vão voltar para a terra deles, vão voltar a construir novamente Jerusalém, né, ali o templo, vão voltar para a sua nação. E Deus agora resolve tratar com Nabucodonosor aqui. Agora a gente vai ver o castigo que Deus deu para esse rei devido à soberba que entrou no coração dele. E Deus está tratando com ele, né, com juízo, porque é para o povo que está sendo escravo ali olhar e ver que Deus ainda está ali no meio deles. É que Deus que está dirigindo, é que Deus que está guiando e direcionando todo aquele cenário ali de escravidão no qual eles estão debaixo ali das mãos de Nabucodonosor. Então, agora é público a forma no qual Deus vai corrigir Nabucodonosor, porque no íntimo ele não quis ouvir a correção de Deus. Daniel chega e fala: "Ô Nabucodonosor, se arrependa ali e volte-se a Deus, ele vai ter misericórdia de você, entra por esse caminho, não vai por esse não seja orgulhoso, não deixe o orgulho subir o coração." Ele não aceita. E agora nós vamos ver o que acontece, por ele não ter ouvido o conselho no particular, agora vem ao público. É semelhante a nós, quando um pastor chega a cada um de nós e aconselha, fala assim: "Ó, irmão Jean, você não vai por esse caminho não. Ô, irmão Angélica, não vai por esse caminho, perdoa o irmão Nivaldo, ele é gente boa", né? E a Angélica resolve não ouvir os conselhos, entendeu? Daqui a pouco nós vamos ver o caminho de não ouvir esses conselhos que foi dado no particular ali, se tornar público, porque daqui a pouco vai se tornando público, vai se tornando de tal forma que se perde o controle, não na vida, no exemplo que eu estou dando aqui da Angélica, mas sim em toda a nossa vida, né? Porque nós não quisemos se posicionar com Deus e as consequências vão vindo, daqui a pouco nós perdemos as rédeas da nossa vida, né? Perante o pecado que está nos dominando. Então, a soberba do coração, todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Apesar da advertência, Nabucodonosor não se arrependeu imediatamente. Passado 12 meses, ele se exaltou em seu coração, atribuindo a si mesmo a glória da Babilônia.
imediatamente a sentença divina se cumpriu. Ele foi destituído de seu trono e perdeu a razão e viveu como um animal. A demora no cumprimento do juízo revela a paciência de Deus, dando tempo ao arrependimento. Contudo, a justiça divina é certa. Essa realidade nos lembra que o desprezo às advertências divinas traz consequências sérias. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz e será quebrantada de repente sem que haja cura. Então, agora a soberba entra no coração do rei Nabucodonosor. Ele está lá agora sobre o palácio, né, olhando tudo que ele conquistou, tudo que está debaixo do poder dele, tudo que está debaixo do domínio dele. Ele fala e acontece, e ele começa ali com a sua arrogância, prepotência, com a sua soberba no coração, achar que ele é indestrutível. E isso passa-se 12 meses após Daniel falar com ele, após o sonho que ele teve. Se passa um ano e Nabucodonosor não se arrepende. Nabucodonosor talvez todos os dias lembrava daquele sonho. Igualmente, todos os dias que nós estamos no pecado, o Espírito Santo de Deus ele vem e nos visita. Eu falo isso de experiência própria. Quando tive aí 7 anos, dos meus 18 anos de idade, eu saí da presença de Deus, fui conhecer o que estava lá fora, no mundo, e todos os dias, quase todos os dias eu chorava. Né? Logo após vir embora para São Francisco Xavier, quantas vezes não chorava, não me arrependia, mas não foi igual a Nabucodonosor, né? Apesar que foi igual a Nabucodonosor, né? 7 anos, né? 7 anos eu ali com aquela angústia, aquela tristeza no coração, porque o Espírito Santo de Deus, ele lembrava de onde eu tinha saído, né? E assim, Nabucodonosor talvez lembrava ali daquele sonho ali todos os dias, mas em um ano, Nabucodonosor não escolheu entrar pelo caminho do arrependimento. Semelhante a muitos de nós, né? A muitos da igreja, que às vezes não escolhe entrar pelo caminho do arrependimento, de conhecer os seus erros, de conhecer as suas falhas e se voltarem a Deus. Aí disse que ele está ali com a sua soberba ali no palácio, e agora ele diz que a sentença divina veio sobre ele no mesmo momento. Disse que ele perdeu o controle da sua mente, da sua mentalidade, e ali agora ele começou a viver ali como um animal. Ele sai ali do palácio e agora vai literalmente para o pasto, viver ali como um animal, comer grama, comer capim, os seus cabelos crescem, as suas unhas crescem, e agora ali ele perde ali a sua razão, né? E agora ali ele começa a estar ali vivendo como um boi, como um animal ali, junto com os animais ali do pasto. Essa era a profecia no qual Daniel tinha revelado a ele. Duas coisas, gente. Será que, dentro desse contexto, será que todas as pessoas que estão numa situação muito humilhante, de fato, a gente deve ajudar? Entendeu? Porque às vezes pode ser Deus tratando com a pessoa. Sim. Não é quando se trata num contexto cristão. E segunda coisa, aqui desmonta aquela ideia dos predestinados, que Deus determina todas as coisas e tem que acontecer exatamente assim. Aqui desmonta, porque Deus dá a sentença e fala, olha, você tem um ano para você, para você escolher o que você quer. Então Deus é soberano, Sim. só que ao mesmo tempo Deus respeita a decisão humana. Então Deus dá esse tempo prolongado, inclusive com você foi mais misericordioso, 7 anos. Quando voltou, levou as boas lapadas também, né? Quando voltou, né? Deus deu a permissão. Então, desmonta essas duas coisas. Então, duas coisas. É que a gente sempre conversa, às vezes, eu e assim, será que todas as pessoas, de fato, a gente tem que ajudar mesmo? Entendeu? Será que, porque às vezes, quando se trata de contexto cristão, às vezes Deus está tratando de maneira pesada. Entendeu? Às vezes a gente interfere, mas pode ver outra pessoa, não é nada, tá? Aí, como fazia minha mãe, quando não fazia arte, eu não fazia arte. Assim faz Deus com nós. Vai ajudar, vai pegar a mão dele, vai ela você vê. Mas tem o seguinte, irmão, eu
Eu entendo assim, tô certo? Não estou dizendo que estou certo, assim, porque é uma visão que eu tenho, né? De repente pode estar errado. Mas eu tenho uma visão sobre isso nesse sentido. Assim, eu penso assim. Quando é Deus que está tratando assim, com a pessoa, o Espírito Santo ele vai impedir, de alguma forma, que a gente ajude, que a gente faça. De alguma maneira, né? Porque a vontade dele prevalece. Aí é que nem o caso lá do Paulo. Ele quer entrar aqui, mas ele não entra. Né? Aí ele quer entrar ali, não entra. Né? Aí chega no final do dia, acabou o dia, ele vai pro dia e tal. Aí o Espírito Santo fala com ele. E dá uma visão para ele, e aparece um anjo para ele e diz: Paulo, passa a Macedônia. E aí ele entendeu que o Espírito Santo impediu dele entrar naqueles lugares. Então, por exemplo, eu já acompanhei, não vou estender aqui, mas já acompanhei um caso de um amigo meu chegado e ele passou uma aprovação tremenda, assim, e de verdade ele é meu amigo, eu tive muita vontade de ajudar ele, mas por algum motivo eu não ajudei, e eu, se me perguntar por que eu não sei, eu não ajudei, e ninguém ajudou. Mas ele entendeu depois, né? Sim. E ele era Deus que estava trabalhando com ele dentro daquilo lá. Então isso precisa de ser ensinado, um ensinamento maravilhoso, e precisa de ser ensinado para que a gente saiba disso. Porque senão a gente, de repente, Deus está tratando alguma coisa com a gente e a gente vai ficar triste com o irmão, porque às vezes ele não estendeu a mão, não ajudou, mas aí a gente tem que pensar, mas não ajudou, né? Será que não é Deus que está trabalhando comigo? Quer dizer, eu acho que facilita, as coisas ficam mais simples, mais fácil, mais leve para a gente caminhar. E detalhe, Para não gerar muita cobrança. Sim. e detalhe, nós que estamos vendo uma pessoa passando por uma situação complicada, nós também temos intimidade com Deus para a gente ter esse discernimento. Porque quando as pessoas não são cristãos, e a pessoa não tem essa intimidade com o Criador, e fala, nossa, você viu? Aí começa a julgar. Fulano passou por isso, a igreja não fez nada e tal, o pastor E é não isso deu que se bola. Porque essas pessoas também não estão conectadas o suficiente com Deus para entender todo esse processo. Entendeu? Então, E isso gera essa cobrança. Aí a pessoa diz, nossa, o irmão passou isso, a igreja não fez nada. Mas ela parou para pensar se não é Deus que está trabalhando? Sim. Tem tudo isso aí. Então é bem assim, não é simples assim, né? Pra gente, é o que o Monivaldo falou, eu acho que isso faz toda a diferença, é o discernimento que vai. O Espírito Santo de Deus habita, né? E conversa com toda a igreja, né? Interessante que existe no nosso mundo o corpo de Cristo. E toda vez que o sapato pega fora, escolhe a igreja. Eu lembro que um pai, quando você vai lembrar, ele que o pai pedia a mão para a igreja, quando eu cuidando, quando você vai um dia, quando você vai, ele dizia, eu botei eles, porque tinha que ir no dinheiro para ir embora. Não foi embora nada. Outro ficou para comprar, ficou aqui, depois de jeito, aí eu pedi para a mulher, você tem que saber qual que é, porque você vai ver que só corre para a igreja quando eles creem. Eles não conseguem. Não é? Às vezes nós temos que ter esse discernimento. O desejo de fazer, de ajudar, não pode sair de nós. Aí, a partir desses desejos que nós temos, aí o Espírito Santo trata. Opa, vai, ajuda. Opa, retenha. Entendeu? Mas o desejo de estar com a mão estendida, né, nós nunca podemos deixar de ter, né, de ajudar o próximo, né? lembrando, só uma frase. O discernimento vem com a prática de fazer a obra de Deus constantemente. Sim. Então, como que eu vou ter o discernimento? É quando eu estou envolvido, estou trabalhando do lado do pastor, estou fazendo aqui e acolá, e você vai ter esse discernimento. Aí a pessoa também, às vezes, ela não faz nada e ela quer que Deus dê o discernimento para ela para entender. Não vai ter. Vai. O discernimento vem com a experiência na prática de boas obras. Essa semana passada eu tive uma resposta
né? Mandei mensagem para um irmão. Nossa, irmão, saudade de você, você está sumido, isso e aquilo, né? E pense vocês aqui quem que é esse irmão aí. Aí ele respondeu, assim, nossa, falei com o pastor Márcio, não sei o quê, o pastor Márcio não deu muita importância para mim, nesse sentido assim. Se eu vou passar esse pastor Márcio, né? Às vezes o pastor Márcio pisou na bola, né? Aí conversei, aconselhei ele, falei, né? Conheço o cenário, né? De vício, de drogas, os cenários dele, da esposa lá atrás. Ah, irmão, mas é o seguinte, a gente já fez isso, já fez aquilo, saiu da igreja há pouco tempo, já fez isso, já fez aquilo. Seu irmão, você acha que Deus não está nem aí para esses pecadinhos que você fez, meus irmãos? Deus quer você na presença dele. Falei. Aí, no final da conversa, ele, obrigado, irmão, obrigado por se preocupar com a gente aí, mas continue aí orando, continue aí intercedendo por nós. E quando der, a gente aparece lá e faz uma visita. Eu falei assim, olha, que abençoado. Né? São pessoas que nós, às vezes, lapidam, né, tanto, né, a gente demora tanto para se estruturarem, aí quando conquista alguma coisa, que no caso é emprego, né, um emprego bom, se esquecem de Deus. Eu disse, nem vou passar isso para o pastor Márcio, porque isso aí não está se arrependendo de nada do caminho que está escolhendo, entendeu? Ainda fui sincero com ele, falei assim, irmão, você veio do caminho das drogas, veio do caminho da prostituição, a sua esposa também, daqui a pouco vocês vão estar no vício de novo, entendeu? Fui bem sincero com ele, aí falei, conversei, falei assim, não vale a pena, sabe? E a preocupação que eu estava com ele, eu tive paz com a resposta que ele me deu, entendeu? Eu disse, não, irmão, fique tranquilo, independente disso, vou continuar indo na sua casa quando tiver oportunidade, amizade, né? Servir a Deus é outra coisa, vou continuar ainda, se precisar de mim, igual precisou muitas vezes, precisou da igreja, dos irmãos aqui, muitas vezes os irmãos ajudaram esse casal. Aí eu falei assim, como que pode, irmão? Um casal está uma semana aqui, muda de pastor, já está na outra semana bebendo, já está outra semana fazendo tais coisas que escandaliza a igreja aí fora. Mas pela resposta dele, eu falei assim, nossa, não teve arrependimento nenhum. Entendeu? Eu falei assim, então essas pessoas não adianta a gente muito ficar se desgastando, e o Espírito Santo me trouxe paz. Né? Eu falei assim, nem vou passar isso para o pastor Márcio, nem vou, né? Não convém, né? Porque a gente vê que a pessoa não quer ser ajudada, nem quer a presença às vezes do pastor, às vezes está dando graças a Deus por causa do pastor não foi lá, né? Então são coisas assim, igual o pastor Márcio falou, assim, o Espírito Santo ele fala em nossas vidas, fala em nossos corações, né? Então aqui só para finalizar, a humilhação completa do rei. Agora o rei ele está no pasto, está ali agora, né, como um animal. E agora Deus está tratando com ele ali por um período, né? No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias e as suas unhas como as das aves. A descrição da queda de Nabucodonosor é dramática. Ele foi despojado de toda a dignidade humana, reduzido à condição de um animal. Aquele que antes governava sobre reinos agora rasteja no campo, sem razão ou glória. Essa humilhação extrema ilustra a severidade do orgulho diante de Deus. Quando o homem se exalta, Deus é capaz de abatê-lo ao pó. Essa verdade é reforçada em toda a Escritura. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho é precursor da ruína e a verdadeira sabedoria começa com a humildade diante do Altíssimo. Então, olha quem que era Nabucodonosor e olha aonde que ele está agora. Olha o cenário que ele está agora vendo ali como um boi, comendo ali da grama do pasto, o orvalho caindo sobre o seu corpo. Então, foi um tratar de Deus, não foi Deus que levou ele, não, foi o orgulho dele que levou ele lá. Foi a falta de arrependimento que levou ele lá, foi a falta de ouvir o Espírito Santo, foi a falta de ouvir conselhos, a falta de ouvir os pastores, a falta de ouvir a palavra de Deus, que às vezes nos leva a ruínas, que leva pessoas a ruínas, né? De não se dobrar e não se arrepender, achar que tem todo o poder. A restauração pela graça. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre.
cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. O ponto de virada ocorre quando Nabucodonosor, em sua humilhação, ergue os olhos ao céu em reconhecimento da soberania de Deus. Imediatamente sua sanidade é restaurada e com ela o seu trono e glória. No entanto, agora ele é um homem transformado, reconhecendo que o poder pertence exclusivamente a Deus. O rei termina o capítulo exaltando o governo eterno do Senhor. Essa restauração mostra que o arrependimento genuíno traz cura, restituição e nova perspectiva. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então, Nabucodonosor, após o tempo que Deus falou que ia tratar com ele não continua na vida sobre o orgulho, sobre a soberba, mas ele reconhece que ele estava andando por caminhos errados e agora ele vem para o caminho do arrependimento. E Deus restaura tudo o que ele tinha. Restaura a vida dele, tira ele daquele pasto, ele volta para o seu trono, volta a reinar, mas agora reconhecendo que Deus, ele é o Deus que determina todas as coisas. Deus, ele tem todo o poder, a glória é toda dele, e Nabucodonosor agora volta a reinar. Assim temos que ser com a gente também, né? Com cada um de nós. Andar pelo caminho da humildade, quando vemos que o orgulho está batendo a porta, nós voltarmos ao caminho de arrependimento e Deus, ele estará conosco com a sua misericórdia e a sua graça, né? De um rei que ele era imponente, era poderoso, foi ao pasto, foi comer junto com os animais, devido ao seu orgulho, à sua soberba. Deus trata com ele, ele entende, ele se arrepende e agora ele volta de novo ao palácio a reinar novamente, e Deus restitui ali o seu trono e a sua glória como rei, né? E o abençoa. Né? Esse é o caminho de quem entra pelo caminho do reconhecimento e do arrependimento, reconhecendo que Deus, ele é poderoso. Amém? Os dois vão se apresentar? Ao Senhor. Orarem contra a multidão. Quando viu o som da trombeta, pessoas de todos os povos, nações e línguas, todos se adorarão. Quase todo mundo se ajoelhou da estátua do poder, ou só não criar confusão. Sadraque, Mesaque e Abednego desceram todos para a cruz. Hashtag eu acredito. Se o nosso Deus é como servir, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, não prestaremos culto aos seus deuses e adoraremos a imagem de ouro. A resposta dos jovens é épica. Eles acreditavam que Deus podia salvá-los, mas deixaram claro que, mesmo se ele não o fizesse, eles continuariam fiéis. Isso mostra que a fé real não é um contrato de troca, onde você obedece só para ganhar bênçãos. É amar a Deus pelo que ele é, e não pelo que ele faz. O desejo para nós é manter a postura mesmo quando as coisas não saem como a gente desejou. Fidelidade no meio do povo. Nabucodonosor diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O seu anjo livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra de Deus, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus. O livramento foi tão incrível que o rei Nabucodonosor, que eles queria ser adorado, acabou exaltando Deus dos jovens para todo o império. A fidelidade deles no meio do povo virou. Isso mostra que quando a gente aguenta a prova, nossa atitude revela a glória de Deus para todo mundo de volta. Andando é real. Confiar em Deus não é só quando ele dá o ok.
que a gente quer. Mas é manter o foco na fé mesmo quando o plano dele é diferente do nosso. Objetivos. Identificar. Identificar a diferença entre a estátua de Daniel 2 e a de Daniel 3, como uma afronta a Deus. Refletir sobre as estátuas de hoje que exigem adoração comprometem a fé. O maior milagre é a presença de Deus durante a prova. Amém. Agradecemos a oportunidade de nosso serviço. Amém. Vamos colocar em pé para nós encerrarmos, ler a aplicação pessoal. A aplicação pessoal nos diz assim: toda autoridade, capacidade e conquistas vêm de Deus. Nossa vida deve ser dedicada a glorificá-lo. A soberba conduz à queda, mas a humildade abre o caminho para a graça e o favor divinos. Vamos ler todo junto? 1, 2, 3. Toda autoridade, capacidade e conquista vem de Deus. Nossa vida deve ser dedicada a glorificá-lo. A soberba conduz à queda, mas a humildade abre o caminho para a graça e o favor divino. Amém. Glória a Deus, né? Possamos sair daqui nessa manhã com esse entendimento do caminho da humildade e do arrependimento, né? Quando Deus estiver tratando com cada um de nós, né? Que possamos estar aí debaixo aí da graça, entendimento de Deus e sermos sensíveis ao falar de Deus em nossos corações, né? Irmão Nivaldo pode orar para nós, irmão Dilson depois impetra a bênção. Soberano Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Agradecer por essa palavra, Pai, nossos lugares, Deus, Pai maravilhoso. Ajuda, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Abençoados, Pai, na tua presença, Abençoa, Senhor, exerce sua bondade, sua misericórdia, teu Senhor. culto abençoado, Que necessário, ó Deus, corrige Pai. nossos passos. Corrige, Senhor, a nossa Glorificamos forma teu de nome. pensar, a nossa visão. Meu Deus, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Obrigado, Pai, para a glória do teu nome. Senhor, meu Deus, sei que o Senhor tudo faz por amor, Pai. Então, abençoa, Senhor, esta manhã, meu Deus, segundo esta palavra, Senhor, os nossos corações, no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e te agradeço para todo sempre. Amém. É graça do nosso Senhor. Salve Jesus Cristo, amor de Deus. É que essas consolações do Espírito Santo está comigo, você mais, inclusive a vez que A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.